valentes gideões, que não se esmorecem, que estão junto na luta, que estão dispostos, Senhor, junto com o Espírito Santo, a ser um só em Cristo Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Tudo que vai acontecer aqui hoje será de acordo com a sua vontade, não com a vontade do homem. Tenha liberdade nesse ambiente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, pode se assentar. Enquanto você senta, você vai abrindo a tua palavra lá no Evangelho de João, no capítulo 16. Amados, na semana passada nós tivemos o nosso culto de quinta-feira e, obedecendo a ordenança do Senhor, no qual Ele nos deu a responsabilidade de falarmos sobre o Espírito Santo, obedecendo, então, nós vamos dar continuidade. Na semana passada nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Entramos em detalhes sobre esse ser maravilhoso que habita dentro de nós. Nessa segunda ministração sobre o Espírito Santo, nós vamos dar bastante ênfase em como ser guiado pelo Espírito Santo. Então eu vou pedir para você ter total atenção, porque eu tenho plena certeza que Deus vai falar com você hoje. Na verdade, Deus trouxe você aqui exclusivamente para Ele se apresentar mais ainda a você. Por que isso? Porque Ele quer uma comunhão diferente com você, porque Ele quer um pouco mais de intimidade com você. Mas Ele só vai fazer isso a partir do momento que você se permitir, que você deixar Ele entrar dentro de você. E eu vou te mostrar na palavra tantas e tantas coisas que Ele quer falar ao nosso coração, a começar no João capítulo 16, no verso 13, no qual Ele fala para nós, entre outras coisas, da verdade e o que o futuro espera para mim e para você. Lá no verso 13 diz assim: porém, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará de tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que ainda hão de acontecer. Só até aí. Olha para mim um pouquinho. Amados, nós entendemos como cristão que a palavra é a verdade. Nós entendemos que a palavra é a semente. Nós entendemos que se ela, a palavra, habita dentro de nós, nós viveremos uma vida equilibrada, uma vida de paz, uma vida saudável espiritualmente, fisicamente, socialmente. Mas é importante que, assim como nós, quando vamos fazer uma prova, e acredito que todos passaram por um banco escolar, se nós, ao buscarmos aquela questão da prova, e nós não entendermos, ou nós lermos rapidamente, e não entendermos, nós podemos dar uma resposta errada. E se a nossa visão for errada, devido à nossa pressa, precipitação, nós não teremos o resultado desejado, porque nós não entendemos, ou não buscamos entender o que estava naquela pergunta. Mas olha só, quando ele diz aqui, porém, quando vier, está falando de futuro, aquele Espírito de verdade, aquele Espírito vai guiar você em toda a verdade. Estar aqui hoje é para você que está buscando toda a verdade, e essa toda a verdade é que vai libertar você de crenças, tantas coisas que nos ensinaram lá atrás, e que nós então até víamos como uma verdade, mas a verdade é só uma, a verdade é a palavra. E aqui está falando, olha, que quem vai te guiar
a essa verdade é o Espírito Santo. Então você tem que entender que você obter a totalidade dessa verdade, você só vai conseguir se você realmente estiver com o Espírito Santo, para que então você possa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele diz mais ainda, porque ele não vai falar, ele quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo não vai falar dele exclusivamente para você. Como ele teve na eternidade junto ao Pai, a palavra fala que ele vai falar tudo para você, tudo que ele tem ouvido do Pai a seu respeito. Aí a coisa começa a ficar interessante, porque muitas vezes, talvez você já perguntou: Pai, mas o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Pai, por que as coisas acontecem dessa forma comigo? Pai, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Pergunta para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, na eternidade temporal, porque não teve início nem vai ter fim, ele já escutou do Pai tudo. E detalhe, ele quer falar tudo para você, o que ele ouviu do Pai. Mas eu só posso então falar tudo que eu ouvi se eu realmente estiver perto de você, e se você também quiser ouvir. Mas para isso você tem que me buscar, porque se isso não acontecer, como nós podemos ter uma comunicação? Fica difícil. E detalhe, finalizando esse versículo, ele fala assim: porque eu quero anunciar todas as coisas que vão vir. Eu olho para você, eu vejo Cristo nisso, porque quando eu te conheci, você, por exemplo, não namorava o João, mas eu tenho certeza que num determinado momento, você deve ter perguntado para Deus, ou para o Espírito Santo, que é Deus: Pai, aquele moreno sacudido lá da Bahia, lá de São Paulo, o que o Senhor acha? É para mim? Você deve ter perguntado para ele, porque nós somos cristãos, nós podemos perguntar isso para o Pai. E acredito que, mais do que o olhar dele, o Espírito Santo deve falar: opa, gente boa, já está escrito, carimbado e assinado, vai que é dos nossos, certo? Mas para isso você teve que se comunicar com o Pai. E ele está falando: eu vou anunciar a vocês o futuro de vocês, eu quero falar o futuro de vocês. E como eu disse numa das ministrações, qual pai que vai querer prever um futuro de desgraça para o filho? Isso não existe, gente, não existe. Então o que o Pai quer anunciar é justamente as coisas boas que já está escrito no céu, que já está escrito no livro de Deus a seu respeito. Agora, se eu tenho essa intimidade com o Espírito Santo, eu posso então visitar o meu futuro. Eu posso, na intimidade: Espírito Santo, vem cá, o que o Senhor tem para mim, para o meu futuro? E aí você começa a abrir teu coração. Olha, eu estou pensando em fazer uma faculdade assim, eu estou pensando em ter um filho já, eu estou pensando em me casar, eu estou pensando em mudar de casa, eu não sei, mas tudo, a palavra fala, tudo que você perguntar para ele, na intimidade do Espírito Santo, e ele sabe todas as coisas, ele está dizendo que ele vai te falar. Então, só de acordo com essa palavra, só não conversa, só não acessa, só não sabe o que o Espírito Santo tem para você quem não pede, quem não busca, quem não procura, porque a palavra está dando essa garantia para você. Então o problema está em quem? O problema está no Espírito Santo, que é resistente a você? O problema está nessa palavra, que pode ser uma palavra mentirosa? Ou o problema pode estar em nós, que não sabemos, ou não queremos, ou não fazemos questão de acessar, de ter intimidade, de buscar o Espírito Santo? Fica aí uma reflexão. Mas voltando sobre o título, quando ele vier, isso está lá em João. Porém, abre agora lá em Salmos, vamos voltar um pouquinho mais, Salmo 32, abra a tua Bíblia lá em Salmo 32, no verso 8, olha o que a palavra diz, e aí nós vamos falar sobre qual o objetivo do Espírito Santo para a sua vida, o que o Espírito Santo quer com você, qual que é o propósito. E lá no verso 8, ele fala assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei
o caminho que você deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Amém? Olha para mim. Aqui fala de 3 coisas que o Espírito Santo tem a responsabilidade de fazer com você, ou fazer com quem deseja a sua presença. É ser instruído pelo Espírito Santo, ser ensinado pelo Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo. Gente, a grande maioria das vezes a gente dá cabeçada porque a gente é teimoso, e aí ele faz até um comparativo com um cavalo, com um jumento, com um jegue, com um burro, um quadrúpede, porque a gente não obedece, a gente não escuta o que o Espírito Santo quer para nós. Aí as coisas começam a dar errado, aí as coisas não andam, aí as coisas não vão para frente, e a gente não para analisar, peraí, o que está acontecendo? Então tem que chegar um momento que a gente vai ter que parar, porque se Ele sabe do meu futuro melhor que eu, e quer o melhor para mim, então eu decido ser guiado pelo Espírito Santo, porque eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, que tudo que Ele fizer, será para o meu bem, que tudo que Ele quiser é bom, é perfeito, é agradável. Quando eu me deixo ser guiado, eu posso até fechar os olhos, porque a palavra fala que Ele vai me guiar com os olhos dEle. Então mesmo se eu sendo cego, eu colocando as minhas mãos sobre Ele, por exemplo, Ele vai me guiar para o caminho certo, Ele vai me desviar dos buracos da vida, dos intempéries, dos problemas que eu não consigo resolver, mas aí eu me entrego pela fé, pelo Espírito Santo, ou para o Espírito Santo. Agora, quem é que sabe disso? É quem realmente quer ter uma experiência com o Espírito Santo, quem quer ouvir a voz do Espírito Santo, quem quer ter testemunhos espirituais extraordinários com o Espírito Santo, mas não deixando sempre claro, Ele quer ensinar, instruir, guiar com os próprios olhos. E Ele ainda diz no final: confia no Senhor, e a sua misericórdia, a misericórdia dEle vai cercar você. Percebe? Daí a importância e o objetivo do Espírito Santo. Agora, eu falei lá no passado, 2 passagens falando do passado. Agora eu vou falar o que aconteceu no momento X da história. Nós estamos falando em Atos, no capítulo 2. Atos capítulo 2, no verso 1, fala assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E olha onde nós estamos hoje, todos nós reunidos no mesmo lugar. Subitamente, vindo dos céus, ouviu-se um som semelhante ao rugido de um furacão, que encheu toda a casa onde se encontrava. Apareceu então línguas como de fogo, que pousaram sobre as suas cabeças, e ficaram todos cheios do Espírito Santo, começando a falar em línguas que desconheciam, conforme o poder que o Espírito Santo lhes dava. O que isso tem de semelhante quando Jesus foi batizado? Para pensar. Jesus estava lá no Jordão, João Batista, uma voz como de trovão igual a essa, bradou do céu: eis o meu filho amado, a quem me alegra, a quem me comprazo. E desceu sobre Jesus então o Espírito Santo no formato de pomba. Aqui está falando semelhantemente, ouviu-se um trovão, e desceu sobre quem estava lá, sobre a cabeça deles,
como se fossem línguas de fogo. De novo, as coisas vêm do céu para a terra. O espiritual tendo conexão com o natural. Isso aconteceu? Isso aconteceu. Se isso aconteceu, vem cá, por favor. Se isso aconteceu, é correto eu afirmar que o Espírito Santo está fora dele? Se isso aconteceu, é correto afirmar que o Espírito Santo habita dentro dele? Se o Espírito Santo habita dentro dele, ele tem o poder emanado do Espírito Santo para fazer o que a Bíblia fala, quando Jesus diz: ei, eu vou para o céu, mas vou deixar aqui o Espírito Santo, para que você faça tudo o que eu fiz, e muitas outras coisas, você poderá fazer. Se a pomba lá no Jordão desceu sobre Jesus, pairou sobre Jesus, se lá em Atos, o Espírito Santo, como língua de fogo, pairou sobre a cabeça dos discípulos, e naquele momento todos foram possuídos pelo Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo, eu afirmo a vocês, que esse mesmo Espírito Santo, que habita no meu irmão, habita em todos vocês. Obrigado. Agora, se ele habita em todos vocês, eu posso afirmar, pegando esse mesmo raciocínio, que Deus habita dentro de você? Se Deus habita dentro de você, Jesus habita dentro de você, certo? Então logo, você, posso dizer de certa forma, porque você se tornou um com Cristo, você é um Jesus Cristinho. Você é um Jesus Cristinho, tem um Deus que mora dentro de você. Agora, se Ele mora e Ele habita, porque a palavra fala que o Espírito Santo habita nesse templo, e você está revestido do Espírito Santo, você está cheio de poder, você pode fazer as mesmas coisas que Cristo fez. Ativando o quê? Ativando a fé. E a palavra fala que Deus deu uma porção de fé a cada um. Então você tem que ativar a sua fé, habilitar o Espírito Santo que está dentro de você, para que através de você, prodígios, milagres e maravilhas possam acontecer. Agora, se Ele realmente habita em você, se Ele realmente, e a palavra fala, essa palavra, se realmente habita em você, dentro de você, não tem mais palavrão, acabou. Dentro de você não tem mais mentira, dentro de você não tem mais imundície, dentro de você não tem mais traição, não tem mais adultério, dentro de você não pode mais existir as coisas da carne, se realmente Ele habita dentro de você. Mas só você pode então dizer para você mesmo: o Espírito Santo habita em mim. Ou, dependendo da sua resposta, o Espírito Santo, do jeito que eu vivo, Ele não habita em mim. E se Ele não habita, está na hora de você trazê-lo de volta, porque não faz parte da alegria dEle, fica longe. Por quê? Porque você é filho, porque nós somos filhos, e pai ama filho, pai não gosta, não se alegra com filhos à distância, jamais. Então nós temos que valorizar quem está dentro de nós, e é esse Espírito que está dentro de você, que diz para você hoje: você é filha, você é filho, eu te criei para você ser um vencedor, porque a palavra fala, em Cristo eu tudo posso, porque Ele me fortalece. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem a convicção de, quando a Bíblia fala, eu vou passar por aflições, mas eu vou vencer todas elas em Cristo Jesus. Quando você está com o Espírito Santo, você consegue entender, porque a palavra liberta, o que Isaías fala,
Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então você tem poder agora, tendo a consciência que o Espírito Santo está aqui, determinar, colocar a mão sobre o seu filho, sobre a sua mãe, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, e determinar que toda doença vai embora, em nome de Jesus. Você pode determinar que o diabo não tem poder no seu casamento. Você deve determinar que ele já abriu portas, porque a palavra fala que ele vai romper portas, grilhões. O provérbio fala que o poder da vida está na palavra. O Espírito Santo está te ensinando hoje, use essas palavras, porque ele já está dentro de você. Use essas palavras, para quê? Para que você possa viver como filho. E como filho, como foi falado aqui sobre Jó, temente a Deus, desvia do mal, e olha a vida do Jó como era. E lá ele ainda não tinha, como nós temos hoje, o Espírito Santo. Nós somos privilegiados, porque o Espírito Santo, ele vinha, saía da terra, saía do céu, ficava na terra e voltava. Mas hoje não. Depois desse momento de Pentecostes, ele tem morada permanente dentro de você. Ele não sai. Ele não sai. Ele está aí. Mas então, pastor, por que eu só fico triste? Ai, a sua tristeza ficou grudada lá na cruz. A sua doença ficou grudada lá na cruz. As suas ansiedades ficou grudado lá na cruz. Os seus medos já estavam grudados lá na cruz. E o que você não podia fazer contra tudo isso, Cristo fez. Cristo já pagou esse preço. Então, viva de uma forma plena com o Espírito Santo, porque é isso que Ele quer, fazer de você um filho, para poder ter uma vida de intimidade com o Pai. E sendo guiado pelo Espírito Santo, você pode ter certeza, você vai alcançar lugares que você ainda não alcançou. Você vai viver o que você ainda não viveu. Você vai pisar aonde você nunca pisou. Então está na hora da gente tomar uma decisão rapidamente em relação a tudo isso. Agora, quem pode receber o Espírito Santo? Vamos na palavra? O apóstolo Paulo claramente ensinou que recebemos o Espírito Santo no momento em que cremos que em Jesus Cristo nós somos salvos. A palavra diz lá em 1 Coríntios 12:13: todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido em um Espírito. Quando você, falando para os cristãos aqui, quando você recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador, o velho homem morreu, a velha mulher morreu. Como houve essa morte, houve também um despertar de um novo homem, agora sim guiado pelo Espírito Santo. Então quem pode receber o Espírito Santo? Todos aqueles que declararam que Jesus é o seu único, suficiente Salvador da nossa vida. Mas não somente de boca, não somente no mergulho num rio ou numa piscina, mas que de forma consciente deixa a velha vestidura. A palavra crise, que a gente fala muito infelizmente nos jornais aí, ela vem do verbo crisalizar. A palavra crise, ela foi originada quando a largata fazia o seu casulo, e ela lá dentro, ela se debatia, ela entrava em crise, se debatendo, e pensa aí nos seus piores problemas, piores medos, piores situações.
A lagarta estava lá dentro, se debatendo, e ali ela ficava espremida, mas tinha um orifício, um buraquinho, que dava acesso ao externo, a uma nova vida, e ela se debatia e ela tentava sair por aquele buraquinho, e quando ela saía, quando ela conseguia sair totalmente do buraquinho, ela não era mais uma lagarta, aquela casca que ela tinha ficou dentro, ela nunca mais precisou se rastejar nas folhas, e ser escrava daquela couraça. Agora ela vira uma borboleta, agora ela pode voar, agora ela pode ir nas mais lindas flores, pode ir nas mais altas alturas, porque é uma outra pessoa, e ela nunca mais volta a ser lagarta, jamais. E esse evangelho que eu estou dizendo a vocês também é isso. Uma vez que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você sai fora do casulo do velho homem e não precisa voltar jamais. Aí você começa a entender o que é perdão, aí você começa a entender o que é amor, aí você começa a entender o que é fidelidade, aí você começa a entender o que é exclusividade num casamento. Aí você também começa a entender o que é ter paciência, percebe? Mas você deixou de ser o velho. Então toma muito cuidado. As suas práticas do passado, quem você era no passado, não corresponde quem Deus projetou você no hoje e no futuro. Então quando você fala, mas você me conheceu assim, gente, vocês não queiram saber como eu era. Vocês não queiram saber, mas eu dei um stop, eu parei com quem eu era, e não faço questão nenhum de voltar. A carne, todos os dias lá esteja querendo me empurrar, quando eu ouço determinado som, quando eu vejo determinadas coisas, mas aquele que habita em mim fala, ei, Márcio, você é um novo homem, você não precisa disso, esquece isso, vem comigo. Vamos ler um livro? Vamos assistir um bom filme? Vamos cantar um louvor? Vamos tocar um violão? É bem mais plausível. Seu passado não te pertence mais, e você não é julgado pelo seu passado, e Cristo não te julga pelo teu passado, e glória a Deus por isso. Por quê? Porque agora eu sou guiado, eu me deixo ser guiado pelo Espírito Santo. Quando você deixa ser guiado pelo Espírito Santo, você ouve a voz dele, e quando você ouve, você procura obedecer. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 9 nos diz que se uma pessoa não tem o Espírito Santo, não pertence a Cristo. Vocês, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, isso não é dele, isso não é dele. Então nós temos que ter essa consciência, eu estou em Cristo, eu estou com o Espírito Santo, porque se eu estou, eu vou procurar as melhores práticas, que a própria Bíblia me orienta, e vou abandonar definitivamente as coisas do velho homem. Lá em Efésios, capítulo 1, do 13 ao 14, nos diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, que para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Aqui fala em Efésios capítulo 1 sobre o selo do Espírito Santo. Aí a coisa começa a ficar interessante. Uma coisa é você achar que você está em Cristo, achar que você tem o Espírito Santo, mas os seus atos não correspondem muito, não falam muito sobre isso, não dão testemunho disso. E quando os seus atos não dão testemunho disso, sempre vai ter um usado por Satanás para te envergonhar, sempre. Você pode entrar num armazém para comprar gelo, por exemplo, numa distribuidora,
Aí você vai comprar uma tubaína funada, daquela de antigamente. O irmão vai ver o lá, vai ver aquela garrafa que nem vai ver a tampa, vai falar, tá bebendo o infeliz. E aí ele sai falando para todo mundo. Mas você também pode dar bons testemunhos. Quando você sabe da necessidade de uma situação, de alguém ou um grupo está passando, e você ser o agente ativo para orar por aquelas pessoas, para orar por aquelas famílias. Isso depende de você, e o Espírito Santo vai falar para você. Eu já testemunhei aqui, vou falar para vocês mais, para lembrar algumas pessoas que não estavam. Teve um dia no meu trabalho, era na parte da manhã, e a manhã toda eu não entendia, eu não tinha um nível de relacionamento com o Espírito Santo, mas a manhã toda ficava uma voz dentro de mim: liga para fulana, liga para fulano, liga para fulano. Isso me incomodava, porque eu não conseguia parar de pensar. É a forma dele, na ocasião, chamar a minha atenção: liga para o fulano, liga para o fulano, liga para o fulano. Até que eu tomei uma decisão, dona Neide, de ligar para o fulano. No que eu liguei para o fulano, o Espírito Santo de novo falou comigo: pergunta como que está a sua despensa. Eu não tinha intimidade para ligar para essa pessoa, e ainda vou perguntar como está a sua despensa, que coisa louca. Mas eu resolvi obedecer, e na ligação eu falei: peço desculpa por estar ligando para você, mas amanhã toda tem uma coisa que está batendo em mim, para te perguntar, para te ligar e para te perguntar como está a sua despensa. A pessoa do outro lado começou a chorar sem parar, e a pessoa disse para mim: Márcio, não tem nada, mas o seu telefonema é resposta de oração que eu fiz aqui em casa hoje. Então eu resolvi obedecer àquela voz do Espírito Santo. Liguei, fiz a ligação, fiz a pergunta que queria me falar, ouvi a resposta, porque eu perguntei, ouvi a resposta. Aí o Espírito Santo veio com uma terceira marcha: Márcio, pega tudo que você tem na sua conta, manda para essa família. Aí na hora que você quer até duvidar, né? Porque a carne fala: não é não. Aí eu peguei uma quantia até razoável, e falei: Deus está me pedindo o número da sua conta, e Ele vai prover um dinheiro para você. Aí eu desliguei, ele falou: é tudo. Eu peguei o que eu tinha lá, mandei tudo. Me faltou alguma coisa? Não me faltou nada, gente, não me faltou nada, mas o nome do Senhor foi glorificado. Da mesma forma, o diabo também faz. Ele vai colocar alguém que possa ser seu amigo, para te convidar para o que não deveria, para fazer o que não precisava, e fazer você se afastar de Deus. Então as coisas que vêm de Deus, a coisa do Espírito Santo, é sempre boa, é sempre em benefício de alguém, é sempre, não causa dor, causa alegria. Mas o convite do inimigo, eu vou te afirmar, vai te trazer morte, vai te trazer morte espiritual, vai trazer morte no seu relacionamento, vai trazer morte no seu casamento, vai trazer doença para você. Porque o que o diabo quer, irmão? Matar, roubar e destruir. Isso vai acontecer se você optar ouvir a voz de quem não deveria. Mas imagina, se você estiver cheio do Espírito Santo, não há espaço para o inimigo. Se você estiver cheio do Espírito Santo e selado, como nós acabamos de ler aqui, quando ele olhar para você com 10 soldadinhos de chifrinho para atazanar a sua vida, todos eles, os 10 mais o comandantezinho, vai olhar e falar: aquele ali não vai dar a Fernanda não, olha lá, está selada com o Espírito Santo, ali a gente não aguenta a batalha não. Então, para a gente passar vergonha, vamos correr logo por 7 caminhos. E assim,
E é assim que faz. Por quê? Porque eles reconhecem quem é selado pelo Espírito Santo. Então, uma vez que você ganhou essa capa, vamos chamar assim, capa da Mulher Maravilha, ou capa do Super-Homem, vamos entender que seja o selo do Espírito Santo. Dê valor ao Espírito Santo. Porque se o inimigo não tocar em você, não atrapalhar a sua vida, e os planos de Deus são perfeitos para fazer para você, para sua família, o que há de melhor, é justamente o que há de melhor que te espera lá na frente. É simples assim. O Evangelho é simples, meu irmão. A vontade de Deus também é simples. Eu ouvi uma ministração alguns anos atrás, um pastor, ele falando o seguinte, que ele gostava de comer bolo de fubá, e bolo de fubá natural, simples, e ele pediu para uma irmã da igreja, você pode fazer um bolo de fubá? Ela falou, posso. Então ela foi e fez um bolo de fubá, que tinha fubá de milho, redondo, meio crocante por cima, com uns erva docezinho no meio. Ainda trouxe um cafezinho para ele. Ele cortou e comeu o melhor bolo de fubá. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Era um bolo de fubá. O que acontece hoje é que a gente quer comer um bolo de fubá, mas aí a gente passa chantilly, caramelo, joga confete, joga coco ralado, espreme limão, põe um monte de coisa. Ele é tudo, menos bolo de fubá. E o que Deus está falando é o seguinte, é simples. Eu só quero relacionar com você. Eu só quero sentar com você. Eu quero me interagir com você. Não precisa de pirotecnias, de fogos. Não. Só fica comigo. É simples, Felipe. É simples, como você está sentado ao lado da sua esposa. É simples. Senta com ele. Tira um tempo. Quando ela dormir, você embrulha ela ali, né? O ar-condicionado lá. Embrulha ela. Fica um pouco com ele. Pergunta para ele, Espírito Santo, a palavra diz, e o pastor Carequinha falou, que o Senhor conhece meu futuro, né? Vamos conversar sobre isso? E aí você abre o seu coração, e vai conversando, e deixa ele ouvir, e depois você ouve ele. Essa é a intimidade que ele quer, essa intimidade de pai para filhos, é isso que ele quer. Em 1 Coríntios 6,17 diz, mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vem cá, faz um favor aqui você. Vem cá. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha para lá, por favor. Marcele, Jardim. Imagina eu, se eu sou o Senhor. A palavra está dizendo que se você se unir a mim, talvez da mesma forma, talvez não, você se uniu com o teu esposo de uma forma, vocês se tornaram, os dois se tornaram um. A palavra diz, se você se unir ao Senhor, você torna-se um com Ele. Então, para onde você for, o Senhor vai junto. E para onde o Espírito Santo quiser te conduzir, Ele vai te conduzir. E Ele vai te conduzir sempre porque é bom, perfeito e agradável. Percebe? Porque você se deixou conduzir. É Ele que te guia. Se isso é verdade, como o bolo de fubá é simples, é isso. É isso. Mas às vezes nós buscamos a mesma coisa, mas de uma forma tão... É simples. É tão simples. O tema que eu tinha falado para vocês no início é como ser guiado pelo Espírito Santo. E o resumo disso tudo é, para ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Nós falamos sobre isso. Para você ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa querer conhecer e querer receber. Eu quero conhecer, agora eu já conheço, eu te aceito, eu te recebo. Eu preciso conhecer e receber o Espírito Santo. Para ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso desejar, como a Jardim acabou de fazer,
preciso desejar ser guiado pelo Espírito Santo. Percebe que tem uma lógica sequencial? Primeiro, eu quero receber. Depois eu quero conhecer e receber o Espírito Santo. Receber Jesus primeiro. Depois eu quero conhecer e receber o Espírito Santo. Depois eu quero desejar ser guiado. E uma vez que eu desejo ser guiado, eu busco a presença diariamente, Albert, do Espírito Santo. Porque Ele é uma pessoa. Quando você chegou aqui hoje, você não desgrudou do seu filho caminhou para cá, você foi lá, pegou ele. Aí ele foi para lá, você foi atrás dele. Esse mesmo anseio é o relacionamento que você precisa ter com o Espírito Santo. É buscar o Espírito Santo todos os dias, todos os momentos, em todas as situações. E não abrir mão dele, uma vez que você já tem, não abra mão e deixa ele conduzir o seu dia. Tem uma frase que eu nunca me esqueci, que marcou a minha vida. Eu lembro quantos anos eu tinha 17 anos. Eu estava num bairro, lá na universidade, estava passeando lá. Mas tem uma frase que eu estava andando lá naquela manhã, no final de semana, que dizia que, mais ou menos assim, eu entrego o meu dia a Deus, e sei que tudo que acontecer será a sua vontade, e será bom. Eu nunca me esqueci dessa frase, e ela já está fazendo aí uns 40 anos, e é verdade. Quando eu tenho plena convicção que meu dia está nas mãos do Senhor, e que o Espírito Santo me guia, tudo que acontecer, meu irmão, tudo será guiado por Ele. Ah, mas eu acabei de bater meu carro. Calma, veja o que está por trás disso. Ele está com você. Ah, mas a minha tia morreu. Todo mundo vai morrer um dia. Ah, mas aconteceu isso. Ou você crê ou você não crê. Porque se você crê, até as coisas que aparentemente são ruins, a grande maioria das vezes elas vão voltar a seu favor. Eu já passei por esse tipo de experiência, quando eu já falei aqui, quando eu fui assaltado, revólver na minha cabeça, levaram meu carro. E glória a Deus que levaram meu carro depois de descobrir, porque eu não ia aguentar pagar. Recebi todo o seguro, comprei um, paguei metade do preço, ainda fiquei com metade do dinheiro. Percebe? No primeiro momento eu reclamei, falei: Deus, mas eu estava até fazendo um favor para o povo da igreja, e consegui. Percebe? É assim que Deus faz. Assim, porque não é vocês. E detalhe, Deus foi tão, o selo do Espírito Santo naquela ocasião, Eliseu, do assalto, do revólver na cabeça, foi tão grande, que eles não tocaram a mão em ninguém. Deita todo mundo no chão, com a mão na cabeça, olha para o chão, e eu, na minha mente, eu falei: Senhor, perdoa, eles não sabem o que faz. Naquele momento eu já perdoei. Agora vocês imaginam a situação aqui, nós aparentemente estamos saindo do contexto, mas não é um testemunho. Eu de cara no chão, era umas 9 horas da noite, eu ia viajar às 5 horas da manhã do outro dia, para o Maranhão, e a minha carteira estava bem na janela, e na minha carteira estava todo o dinheiro para viagem, só que a minha carteira, como era do tribunal, ela tem um brasão, e o brasão é parecido com o brasão da justiça, da polícia, né? Aí um monte de bandido entra, vê aquela carteira, na hora que eles abrissem, vê minha foto, não ia nem perguntar, né? Lá vai o negão, pau nele. Antes disso acontecer, eu levantei a mão. O bandido audacioso falou: que é, titio? Fala logo. Falou desse jeito: fala aí, titio. Falei para ele: amigo, lá na porta, na sala tem uma janela, lá tem uma carteira, olha com atenção, lá está escrito Poder Legislativo, não é da polícia, lá tem um dinheiro, pode levar, mas deixa meu documento. Eu vou lá ver, se não for você vai ver. Daquele jeito, pegou todo o meu dinheiro, deixou cartão de crédito, deixou meu documento, minha carteira de motorista, deixou tudo. Dinheiro você recupera.
carro eu recuperei. Fui sem nada no dia seguinte, porque eu continuei viajando, né? Mas olha só, não triscou a mão em ninguém. Em ninguém. E glória a Deus por isso. Ah, levou minha aliança. Verdade, levaram uma aliança. Comprei outra nova, mais bonita, mais dourada, e com mais ouro ainda. Percebe? Então é assim que Deus faz. Para quê? Para aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito Santo. Então buscar a presença diariamente, Albert, é fundamental. Quinto, obedecer quando o Espírito Santo nos der uma direção. Porque se você pede uma direção para Ele, Ele te dá, então obedece. Porque vai ser a melhor decisão, o melhor caminho que você pode tomar. Amém? E para finalizar, viver uma vida de quem realmente nasceu de novo. Não volta atrás. Deus não se agrada com quem retrocede. Jamais. Deus não se agrada. Deus não se agrada. E a palavra fala que todos pecaram, destituídos foram da glória. Você sabe onde você errou. Você sabe do seu passado, assim como eu sei o meu. Mas eu não quero mais viver isso. E não vou viver mais isso. Porque a minha vida, eu já entreguei para Cristo. E confio que o que vai me acontecer está tudo alinhado com a vontade dEle. E se eu estiver no centro da vontade dEle, todas as coisas me vão bem, porque deveras terás um bom futuro. É o bolo de fubá, simples assim. Amém? Glória a Deus. Amados, a ficha tem que cair. Se o Espírito Santo vive aí mesmo dentro de você, está na hora de você mudar um pouco mais de vida. Está na hora de você ser um pouco mais radical nessa busca incessante, para você viver a plenitude que Ele tem para você. Ponha-se na sua cabeça algumas coisas. Ele não é um Deus de doença. Ele não é um Deus de miséria. Ele não é um Deus que quer o mal para você. Ele não é um Deus que provocou, se você está desempregado. Ele não é um Deus que faça com que você passe necessidade. Isso é mentira do diabo. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. A palavra fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. Vai na palavra. A palavra fala que deveras você vai ter um bom futuro. É uma promessa. Então viva o que a palavra tem. Porque a palavra diz e dita para você quem é você. Quem é você em Cristo. Quem é Cristo em você. E o que você precisa fazer para ter cada dia mais intimidade com Cristo. Amém? Fica de pé um pouquinho. Deixa eu orar por você.